Ao vídeo, eu sou o professor Valtes. Nesse vídeo a gente vai falar um conceito muito importante de poliedros, né? Especialmente a questão dos poliedros regulares, que é um dos conteúdos da geometria espacial, tá bom? Então vamos lá, os poliedros. Avançou aqui um pouco, né? Então, nas nossas atividades todos os dias, em todos os lugares por onde andamos, nós sempre podemos observar essa presença de poliedros em diversas situações, diversas áreas, né, da arquitetura, da engenharia, né, até dentro de casa. Então, no caso aqui, eu trouxe um exemplo de um poliedro bem comum, que é uma caixa de sapato, uma caixa de chocolate. Você tem uma caixa de sapato em casa, é um poliedro, viu? No caso, você vai jogar também um jogo aí usando um dado, aqui tem vários exemplos de dado, né? Um dado no formato de um cubo, né? Que é o hexaedro, ou do icosaedro, um dodecaedro. São poliedros também, um tetraedro, tá bom? Aí até citou aí um jogo de RPG, né? Ou até mesmo as pirâmides, né? Ele citou as pirâmides do Egito aí, todos são exemplos de poliedro, tá bom? E aí vamos pensar o seguinte, o que todos eles têm em comum? Ora, todos eles possuem uma superfície externa na forma de polígonos, onde elas podem ser triângulos, quadrados, retângulos, né? E a essas superfícies nós damos nome de faces, tá bom? São as faces do poliedro. No caso é como se fossem as laterais, as faces. Com um detalhe, algumas delas recebem um nome especial, que são as bases, quando são duas, e alguns poliedros só têm uma única base, que é o caso da pirâmide, né? Que só tem uma base e um vértice destacado. Nesse exemplo aqui, nós temos um poliedro, que é como se fosse um prisma retangular, com a base inferior e uma base superior, e esse destaque de vermelho é uma face frontal, que é uma das faces laterais. Ele tem 4 faces laterais e tem 2 bases, tá bom? Eles também têm essas linhas que a gente associa na geometria plana com os lados, mas aqui a gente vai usar o termo correto, que são as arestas, né? Então, cada face tem as suas arestas. Nesse poliedro aí, esse prisma aí, a gente tem, no caso, as faces laterais com retângulos, então são 4 arestas, e na base são quadrados, nas duas bases, então 4 arestas na base. Se você contar ao todo, girando, né, as faces laterais tem 4 arestas e nas duas bases tem 4 e 4, ao todo esse poliedro vai ter 12 arestas, tá bom? E esses pontos de encontro das arestas, né, que encontram esses cantinhos, são chamados vértices, né? Então a gente tem 3 principais elementos: as faces, né, que são onde você, digamos, pode tocar no poliedro, essas linhas laterais que são as arestas, e o encontro das arestas, as faces, ou os vértices, desculpa, os vértices. A diferença é que nas pirâmides, no caso aqui comparando com esse prisma, é que em vez de ter 2 bases, você só tem uma única base e um vértice destacado que é oposto àquela base, tá bom? Então, no caso aqui, você tem uma base, que avancei rápido, e você tem um vértice superior, ou no caso aí, né? E ele é oposto àquela outra base. Professor, e ele tem, essa pirâmide tem outros vértices? Tem ali, no caso ali, como a base é um quadrilátero, também vai ter 4 vértices na base, tá bom? Agora vamos classificar os poliedros. Essa classificação é feita de um modo parecido com o que a gente faz na geometria plana com os polígonos. Eles recebem um nome de acordo com o número de lados. No caso da geometria plana, quando você tem 4 lados, 5 lados, aí você tem um nome, né? Pentágono, hexágono. São assim que a gente nomeia os polígonos, né? Nos poliedros, que são figuras da geometria espacial, eles recebem o nome relacionado ao número de faces. Aqui não o lado, as faces. Então, observando aqui, esse primeiro, da esquerda para a direita, esse primeiro tem 4 faces, porque você está vendo 3, mas tem uma base, né? É como se fosse uma pirâmide triangular, ou a gente chama ele de tetraedro. Ele, quando você imagina ele planificado, a planificação é como a gente fazia muito no ensino fundamental, que é o pessoal fazia assim com a cartolina e marcava para fazer dobraduras, né? Dobrar. E aí montar esses sólidos geométricos, esses poliedros. Então, no caso aí, o tetraedro tem 4 faces triangulares, por isso que a representação planificada dele é como se fosse 4 triângulozinhos ali conectados a um triângulo. Tem um triângulo principal, que é como se fosse a base, e os outros 4 ali. Na sequência, o segundo poliedro é um hexaedro. Hexa é de 6, hexaedro, 6 faces. Conhecidíssimo como cubo, né? É um hexaedro regular aí pela imagem. Então ele tem 6 faces, né? A planificação dele é como se fosse 6 quadradinhos, formou até como se fosse um T, né? Mas não é esse o único formato da planificação do hexaedro, não.
Esse aí é o mais comum de imaginar. Na sequência, bem no centro aí, você tem um poliedro que é como se fosse duas pirâmides quadrangulares se tocando, e na verdade ele se associa muito àquela história do balão de São João, né? Isso aí é o octaedro. Por que octaedro? Porque ele vai ter 8 faces. Cada lateral ali tem como se fosse duas pirâmides quadrangulares, então por cima você tem na parte superior, você tem 4 faces triangulares e abaixo mais 4 faces triangulares. Então você tem um total de 8. Então, no caso, octaedro. É um octaedro cujas faces são triangulares, triângulos regulares aí. Na sequência, você tem um poliedro chamado de dodecaedro. Ele tem 12 faces, né? Ele parece uma bola, mas uma bola não é, não. No caso, é o icosaedro truncado, uma bola de futebol clássico. Esse aí é um dodecaedro. O dodecaedro, ele tem 12 faces pentagonais. O dodecaedro regular, você pode observar que cada face dele são faces pentagonais, são pentágonos. E por fim, nós temos um icosaedro, que é um poliedro com 20 faces triangulares. Ele tem 20 faces triangulares. Tá aí os poliedros, a planificação deles, né? O número de faces eu já comentei rapidamente, com 4 faces é um tetraedro, com 6 faces um hexaedro, com 8 faces um octaedro, com 12 um dodecaedro e com 20 um icosaedro. Agora nós vamos diferenciar os poliedros convexos dos não convexos, também chamado de côncavos, tá bom? Observando um cubo. Então vamos lá. O que acontece? Quando você tiver um poliedro, vou até voltar aqui, onde você puder escolher uma face dele e todo aquele sólido ficar no mesmo semi-espaço em relação àquela face, aí ele vai ser classificado como convexo. Como assim, professor? O que vai acontecer aqui? Ele escolheu essa face frontal aí, que ele chamou de face ABCD, e o que ele vai mostrar para a gente é que todo o poliedro aqui, todo esse hexaedro ou esse cubo, está atrás dele, está no mesmo semi-espaço. Considerando que essa face ABCD aí, que ele até marcou com a cor diferenciada, vai ficar um pouco atrás. Então, ó, destacando a face frontal ABCD, podemos perceber facilmente que o plano que a contém divide o espaço em duas regiões, dois semiplanos, dois semi-espaços, de maneira que todo o restante do cubo está em um desses semi-espaços. Quando isso acontece, dizemos que é um poliedro convexo. Então, isso aqui é um poliedro convexo, tá bom? Aqui, um não convexo. Olha a diferença. Se você escolher um certo... Por exemplo, se eu escolhesse a face FGHE, que é a face lateral do lado direito, né, vamos dizer assim, aí você teria que o poliedro todo está à esquerda dela, todo no mesmo semi-espaço. Mas, para ele ser convexo, você tem que escolher qualquer face e acontecer esse fato. Isso não é possível. Por exemplo, se você escolher aquela face ali, IJLM, bem no centro, que ele até marcou um plano nela, né? Ele até marcou de amarelo, o que você pode perceber? Que esse poliedro tem uma parte dele do lado direito, né? Que é como se fosse um semi-espaço à direita, e uma outra parte do lado esquerdo desse plano, que é como se fosse um segundo semi-espaço. Então, a explicação mais técnica é assim, ó. A face definida pelos pontos I, J, L e M define também um plano e divide o poliedro em duas regiões, cada uma delas localizada em um semi-espaço diferente. Ou seja, cada um desses semi-espaços é definido pelo plano IJLM, contém uma porção do poliedro, uma parte dele. Logo, ele não é convexo, tá bom? Aí aqui marcou a face IJLM e mostrou que tem uma porção dele, uma parte nesse semi-espaço à esquerda e uma outra parte do semi-espaço à direita, tá bom? Vamos rever o quadro dos principais poliedros e acrescentar nele informações do tipo quantas arestas, vértices cada um deles. Vamos lá, vamos ver se você já aprendeu mesmo. Então você tem o tetraedro. O tetraedro tem 4 faces, ele tem 6 arestas, cada face lateral tem 3 arestas. Pode observar que vai dar 6 no total. É como se fosse 3 de cima para baixo e 3 na base, vamos dizer assim. E ele tem 4 cantinhos, os 4 vértices, tá bom? O hexaedro já vai ter 6 faces, né? 6, né? Hexaedro, 6 faces. 12 arestas, que são as 12 arestas do cubo, vamos dizer assim, do hexaedro, e 8 cantos, 8 vértices, tá bom? Já o octaedro, ele tem 8 faces, né, o nome dele. Ele vai ter 12 arestas, que é como se ele tivesse nessa secção
Até vou usar o mouse aqui, desculpa, não estar usando antes, né? Nessa secção aqui, ele tem 4 na secção meridiana e 4 arestas na secção acima da secção meridiana e 4 arestas na secção abaixo, no semi-espaço abaixo da secção meridiana. E aí ele vai gerar esse resultado de 8 faces, 12 arestas e 6 vértices, tá bom? Você contar os vértices. O dodecaedro, ele já vai ficar um pouco mais complicado de contar pela figura, mas ele tem 12, né? 12 dodecaedro, 12 faces, 12 faces. Arestas são 30 e vértices são 20, tá bom? E o icosaedro, ele já vai ter o contrário, a gente pode até comparar ele com o dodecaedro, né? Ele vai ter 20 faces e aí nos vértices inverte ele passa a ter só 12, tá bom? E o número de arestas é semelhante, vai ter 30 também. Bem, observe que em todos os poliedros, a soma do número de vértices mais o número de faces é igual à soma do número de arestas mais 2. Isso é um fato bem conhecido, que é até o nome desse rapaz aí, que é Euler, né? Que o pessoal chama de Euler. Posso chamar de Euler também, né? Que Euler é uma pronúncia alemã. Então, no caso aí, quando você observa o tetraedro, ele tem 4 vértices e 4 faces. 4 mais 4, 8. E as arestas são 6. E 6 mais 2 dá 8. Olha o hexaedro. Ele tem 8 vértices e 6 faces. 8 e 6, 14. E as arestas são 2. 12 mais 2, 14. Olha o octaedro. Ele tem 6 vértices e 8 faces, que dá 14 também. E os vértices e as arestas dele são 12. Então, 12 mais 2, 14 também. Casou. Já o dodecaedro, ele tem 20 vértices, né? E 12 faces, e as arestas são 30. Então, quando você somar ali o 12 com 2, vai dar 32, e o 30 com 2, né, vai dar 32 também. E o raciocínio análogo para o icosaedro. Essa constância nos poliedros regulares é um fato conhecido como relação de Euler, né, que ele vai até explicar. A relação que existe em todos os poliedros convexos, ele recebe o meu nome, né, que é a relação de Euler. Ele é o Leonardo Paul Euler, né? Nasceu em São Petersburgo, acho que é Hungria, né? E desenvolve trabalhos na área de física, matemática, a parte mais histórica, né? Agora vamos relacionar essas vértices, arestas e face aqui. Ó, é uma fórmula, vamos dizer assim, que relaciona vértices, arestas e face. Bem interessante, ó. Vértice mais face igual a arestas mais 2. Aqui um segundo tópico que é como calcular o número de a soma dos ângulos das faces de um poliedro, tá bom? Aqui, como exemplo, a gente vai pegar um poliedro que ele tem 2 faces pentagonais, que é como se fossem 2 bases, e 5 faces quadrangulares, são as faces laterais. Ao todo, ele tem 10 vértices. O que a gente vai perceber? Que existe uma fórmula que é V-2 vezes 360, que você consegue calcular a soma dos ângulos internos de um poliedro convexo. Né? Basta você saber o número de vértices, tá bom? Mas para chegar nesse resultado, primeiro eu vou fazer um exemplo como se eu não soubesse essa fórmula. Vou até mostrar o slide aqui. Ó. Essa daí, ó, vértice menos 2 igual a 300, vezes 360. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, para calcular, vamos dizer assim, para calcular passo a passo a soma dos ângulos das faces, a gente tem que lembrar que a soma dos ângulos de um poliedro, do polígono convexo de n lados, é dado por n-2 vezes 300 vezes 180. Por que saiu da posição aí? Ó? n-2 vezes 180. Então, no caso aí, por exemplo, esse poliedro aí, ele tem 5 faces quadrangulares. Então, e cada face quadrangular tem 360 graus, que é em menos 2, vai ser 4 menos 2, são 4 lados, né? Vezes 2, menos 2 dá 2. 2 vezes 180, 360. Ou seja, cada retângulozinho naquela face lateral ali tem 360 graus. Como são 5 faces, vai gerar um resultado de 1.800 graus. 1.800 graus. É a soma dos ângulos internos das faces laterais, 1.800. Já a soma dos ângulos de uma face pentagonal, que é como se fosse a base, é dada por n-2 vezes 180. Então, no caso aí, como é um pentágono, o n vai ser 5. Então, 5 menos 2, 3. 3 vezes 180, 540 graus. Como são duas bases, né, duas faces pentagonais, 2 vezes 540 dá 1080. Quando você somar esse somatório aí, você vai encontrar 1080 mais, desculpa, 1800 mais 1080, você vai encontrar
2.880. E aí isso é equivalente a termos multiplicado o número de vértices, menos 2, por 360. Então, ó, se você sabe que o poliedro tem 10 vértices, como tem aqui nessa figura destacada aqui no texto, você bastaria multiplicar 10 menos 2, né, que no caso é 8, vezes 360 graus. E aí encontraria imediatamente 2.880. Para concluir nosso estudo sobre poliedros, sua classificação e sua representação, eu vou agora passar para esse outro rapazinho aqui. Achei legal. É o Euler falando para o Platão, né? Fala aí, Platão, né? É isso aí, Euler. Vamos concluir apresentando os meus, né? Como ele diz aqui, os meus, né? Que é os poliedros de Platão. Bom, ele vai falar que ele é grego, trabalhou com matemática e física e que era apaixonado por geometria. A paixão de Platão pela matemática era tanta que nas portas da sua escola ele mantinha uma inscrição em destaque, né? Em grego ele escrevia essa frase aí que significa que ninguém ignora a geometria, que ninguém que ignora a geometria entre aqui, né? Pois bem, quem são os poliedros de Platão? Um poliedro, para ser de Platão, ele tem que possuir as seguintes características. Ele tem que ter todas as faces terem o mesmo número de arestas, todos os ângulos poliédricos terem o mesmo número de arestas e também validar a relação de Euler, ou seja, tem que acontecer a relação de Euler. Então, repetindo, todas as faces têm o mesmo número de arestas, todos os ângulos poliédricos têm o mesmo número de arestas. E valeu Euler, né? Bem, vamos ver o que é um ângulo poliédrico, né? Que é o conceito que envolve o segundo item. Todos os ângulos poliédricos têm que ter o mesmo número de arestas. Mas o que é um ângulo poliédrico? Bem, seja n maior ou igual a 3, seja n semi-retas de mesma origem, tais que nunca fiquem 3 no mesmo semiplano. Essas semi-retas determinam n ângulos em que o plano de cada uma delas, as outras semi-retas em um mesmo semiplano no semi-espaço. A figura formada por esses ângulos é um ângulo poliédrico. O aluno lê esse conceito aí e fica um pouco assustado. Mas é o seguinte, é você imaginar que você tem no mínimo 3 retas que não estão no mesmo plano e formam uma espécie de um canto, vamos dizer assim, formam uma espécie... Ele até, o rapazinho aí colocou, né? Eu sou um gênio, mas vamos falar de um jeito mais simples, né? É a mesma coisa que formar um bico. E onde chega uma certa quantidade de arestas, considerando que elas têm que ser no mínimo 3, tá bom? E esse vai determinar um ângulo poliédrico. Todos os vértices, na verdade, são ângulos poliédricos. Apenas o meu nome muda de acordo com o número de arestas que chegam nele. Então é importante isso aqui. Se chega 3, vai ser tri, né? Se chega 4, tetra. Bom, obedecendo às condições necessárias citadas agora, vamos ver que existe apenas 5 poliedros ditos, 5 classes de poliedros de Platão. Para facilitar a compreensão e a visualização dos poliedros que utilizamos até aqui, são todos de Platão irregulares. Vamos agora ver mais algumas características a respeito deles e o que os fazem serem ditos de Platão ou regulares. Vamos lá. Quem são eles aí? Se você pegar as iniciais, tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro, as primeiras letras, T, H, O, D, I, formam uma palavrinha que o pessoal chama, os poliedros de Platão é o TOD, né? Talvez um aluno já tenha escutado essa expressão, é o TOD. Quem é o TOD? T-H-O-D-I, que é o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Eles são as 5 classes de poliedro de Platão, tá bom? A primeira 3 colunas aí, faces, vértices e arestas, eu não vou mais comentar não, porque eu já comentei a história da relação de Euler. Se você perceber, face mais vértice é igual a aresta mais 2. Ó. 4 mais 4 no tetraedro dá 8. E 6 mais 2 dá 8. Você pegar o hexaedro, ó, 6 mais 8, né? No caso, face mais vértice dá 14. E 12 mais 2 dá 14. E assim por diante, tá bom? Então, aqui a gente vai observar o seguinte. Ó, num tetraedro, o número de arestas por face é 3. Aí o aluno vai ficar doidinho. Professor, eu não estou entendendo. Um tetraedro... Vou voltar aqui bastante. Tentar ser rápido. Pronto, aí, ó. Se você observar um tetraedro, ele tem 3 faces em cada
é que ele tem 3 arestas em cada face. E outra coisa que é legal de perceber logo é que cada vértice dele sai em 3 arestas. Vai ser um ângulo que sai em 3 arestas, que é aquele ângulo poliédrico. Chega lá. Vai chegar agora. Olha, número de arestas por vértice 3. Já no hexaedro, que é como se fosse um cubo, o número de arestas que sai, o número de arestas em cada face são 4. Se você observar um cubo, é como se fosse vários quadradinhos nas faces, então cada face ali tem 4 arestas. Mas nos cantos, nos vértices, só saem 3 arestas. Você tem que pegar e ficar observando a figura, tá bom? E aí ele apresenta as informações do octa, do dodecaedro e icosaedro. O número de arestas por vértice determina um ângulo poliédrico. Ou seja, se tem 3 vértices, se chegam 3 arestas por vértice, é um triédrico. E assim por diante, né? Nesse caso aí, se chegou 5, seria um penta, tá bom? Pentaédrico. Olha, ó. E o número de arestas por face determina o tipo de região poligonal para cada poliedro tem. Como se fosse assim. Já que as faces são todas iguais, todas uniformes, você até pode dizer qual o tipo daquela face. Por exemplo, no tetraedro as faces são triangulares, são triângulos. No hexaedro, que é o cubo, as faces são quadrangulares, são quadrados. No octaedro as faces são triangulares, são triângulos também. No dodecaedro as faces são pentagonais, são pentágonos. E no icosaedro as faces são triângulos também. São 20 faces triangulares, tá bom? É importantíssimo você conhecer bem essas 5 figuras, porque esses 5 sólidos aí, os chamados sólidos de Platão, né? Os poliédros de Platão, eles vão ser cobrados e muitas vezes nem tem a figura, ele só fala assim, ó, um icosaedro, aí você já tem que saber que eles são 20 faces triangulares, tá bom? Aqui tem uma explicaçãozinha que eu vou deixar para os alunos, que é uma coisa bem legal. Aí outro detalhe importante, essa informação aqui, eu vou deixar para o aluno ler, tentar pensar, que é um detalhe, deixar assim como se fosse uma curiosidade. É só uma explicação mostrando por que que outros poliédros não poderiam ser de Platão, né? Não iam se enquadrar. É meio que justificando. Outro detalhe importante, o poliedro para ser de Platão, ele não precisa ser regular. Então, por exemplo, esse dodecaedro à direita aí, ele é um dodecaedro irregular, mas ele é um dodecaedro que ele está na classe lá, os poliedros de Platão, tá bom? O que são os poliedros regulares, para ser bem específico, né? Ele tem todas as faces, são regiões poligonais regulares, ou seja, todas as faces são polígonos com o mesmo tamanho das arestas e com os mesmos ângulos, tá bom? E são polígonos regulares e congruentes entre si. E todos os ângulos poliédricos também são congruentes entre si. Então, um exemplo aí, um tetraedro perfeito, um tetraedro regular, um hexaedro regular, que é o cubo, são polígonos regulares, tá bom? Todo polígono regular é também um poliedro de Platão. Isso é importantíssimo, tá bom? Todo polígono regular é um poliedro de Platão. Um exemplo agora do hexaedro regular. Todas as faces do hexaedro regular ou cubo são quadrados. Então, se você observar um cubo, todas as faces são quadrados. E todas as regiões poligonais dele são regulares e congruentes entre si. E todos os ângulos poliédricos deles são triédricos, ou seja, em cada canto daquele, em cada vértice, saem 3 arestas, por isso que formam triédricos, tá bom? E claro que funciona a relação de Euler. Logo, o hexaedro, além de regular, é também de Platão, bem como todos os outros poliedros regulares. Então, se for um poliedro regular, também é um poliedro de Platão. Aqui, por último, apareceu a figura. Devido exatamente a essas condições de semelhança, acabamos de ver que as classes poliédricas regulares são as mesmas do poliedro de Platão. Só para reforçar os nomes aqui, é a classe do tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. E agora um exercício para a gente ver, né? Então, se você tem um poliedro convexo, o número de faces é 8 e o número de vértices é 12, qual é o número de arestas? É só você saber o seguinte, que vértice mais faces é igual a arestas mais 2. Então, aqui, como as faces e as arestas somadas dá 20, então as arestas vai ter que ser arestas mais 2. Então, a aresta vai ter que ser tirando 2 daí. Então, no caso, já tem 20, aí menos 2 vai dar 18. Ó.
Vamos lá, faz a substituiçãozinha. Você tem vértice mais fácil, você sabe que são 12 mais 8, que vai dar 20. E aresta, e no caso aquele 2 vai passar para o outro lado negativo. Um poliedro convexo é constituído por 6 arestas e o número de vértices é igual ao número de faces. Quantos vértices ele possui? Aqui é interessante que ele pegou a expressão da relação de Euler e substituiu um fato que ele já afirmou que o número de vértices é igual ao número de faces. Então, onde tinha F, ele colocou outro V, já que são iguais, né? Por isso ficou assim, ó, V mais F igual a mais 2, aí ficou V mais V. Onde tinha V mais F, ficou V mais V, já que o número de vértices é igual ao número de faces. E a aresta eu sei que é 6, então colocou um 6 lá no A. Então ficou 2V igual a 6 mais 2, 2V igual a 8, logo o número de vértices é 4. Seguir aqui. Um poliedro que tem 6 faces quadrangulares e 2 faces hexagonais. Qual o número de vértices desse poliedro? Aqui é uma questão um pouquinho mais complexa, porque você tem um poliedro com dois tipos de faces diferentes. Você tem com faces quadrangulares e faces hexagonais. Ora, analisando as arestas, você tem que começar pelas arestas, uma dica muito importante. Analisando as arestas, nas 6 faces quadrangulares, cada face daquela vai ter 4 arestas. Então, 6 vezes 4, faces quadrangulares, 4 arestas, 6 vezes 4, 24. Já nas duas faces hexagonais, você vai ter 6 arestas. Então, 2 vezes 6, 12 arestas. E eu sei que ele tem 6 faces de um tipo, 2 e 2 de outro tipo. Então, eu tenho um total de 8 faces. No total, ele tem 8 faces. Porém, quando vai fazer a contagem das arestas, acontece um fato interessante, que cada aresta participa de duas faces. Ela é a intersecção de duas faces ao mesmo tempo. Então, sempre que você conta o total de arestas ali separadamente por face, você tem que pegar aquele total e dividir por 2. Então, no caso ali, ó, 24 mais 12, que era o total de arestas, dá 36, eu tenho que dividir por 2. Por quê? Porque a mesma aresta participa de duas faces. Então, eu tenho um total de 18 arestas. E aí eu peguei essas duas informações. Eu sei que o total de faces são 8 e o total de arestas são 12. Substituí na relação de Euler. Aí ficou V mais 8 igual a 18 mais 2. Aí só fazendo continha, eu encontro que o vértice é igual a 12 vértices, que é isso que ele quer. Aqui é um problema que eu vou deixar para vocês tentarem entender como desafio. Aqui da mesma forma. E por fim, eu trouxe aqui uma sequência com vários exercícios que eu vou fazer um vídeo onde eu vou escolher algumas questões desses exercícios para comentar com vocês, tá bom? Então agradeço quem assistiu o vídeo até o final e muito obrigado.